Oi, oi pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a redação da FUVEST. Em primeiro lugar, parabéns a você que conseguiu ir para a segunda fase. Em segundo lugar, ressalto algo que eu tenho dito em todos os meus vídeos de redação, que é o seguinte: para você ir bem na redação daquele vestibular específico, você precisa conhecer os critérios de correção daquele vestibular, ou seja, o que aquele vestibular vai cobrar de você. Então nós vamos conhecer aqui nesse vídeo os critérios de correção da FUVEST. Antes apenas de apresentar esses critérios, eu queria falar algumas coisinhas que vai ajudar vocês. Primeira coisinha, gente, não tem injustiça na correção. A correção é feita por duas pessoas e se há uma divergência maior de um ponto em cada critério, são 3 critérios que a USP vai usar. Se houver, então, uma diferença maior de um ponto em cada critério, essa redação será corrigida novamente por uma banca superior. Segunda coisinha que eu queria dizer. A USP vai pedir para vocês uma redação de 30 linhas e vai dar, geralmente ela faz isso, um retângulo com 34 linhas. O que estiver escrito dentro desse retângulo será considerado na hora da correção. O que estiver fora dele não será. Então não ultrapasse o espaço do retângulo, ok? Terceiro ponto que tem sido dúvida de muitos inscritos aqui do canal. E se eu errar alguma palavra e tenha percebido esse erro? Simplesmente você vai passar um traço em cima da palavra, tá certo? Escrever na frente. Ai, Nath, mas eu já tinha escrito o texto inteirinho. Quando eu fui reler, depois de ter passado a limpo, é que eu percebi o erro. Sem problemas. Você vai passar um traço em cima da palavra que você errou e vai escrevê-la corretamente em cima. Não há prejuízo da nota por isso, tá bom? Vamos aos terríveis critérios, digamos assim. Gente, a USP trabalha com 3 critérios. A redação vale 50 pontos e esses critérios têm pesos diferentes. Então, o primeiro critério tem peso 4, o segundo tem peso 3 e o terceiro também tem peso 3. E as notas que os corretores vão atribuir vão de 1 a 5. Então, o primeiro critério, o corretor pode atribuir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Esse valor multiplicado por 4, que é o peso do critério. O segundo critério, o corretor vai atribuir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, que será o valor multiplicado por 3, já que tem peso 3. E o critério 3, a mesma coisa que o critério 2, tá bom? A gente vai entrar em cada um desses critérios para entender um pouquinho como vai funcionar. Então, vocês perceberam que a nota da redação vai de 10 a 50 pontos. Isso quer dizer que ninguém tira 0 na redação da FUVEST? Não, não quer dizer isso não. Tem como você tirar 0, sim. E o que você tem que fazer para tirar 0? Ou deixar a redação em branco, ou fugir do tema, ou então escrever uma redação que não seja uma dissertação. Isso faz com que seu texto receba nota 0. Bom, vamos ao primeiro critério então. O primeiro é desenvolvimento do tema e organização do texto dissertativo argumentativo. Bom, então nós temos aqui 2 coisas importantíssimas: tema e estrutura dissertativa. Gente, se foi dado um tema para vocês, esse tema já deve aparecer desde o primeiro parágrafo de seu texto. Não adianta, vou querer falar sobre algo mais geral e aí depois eu trago o tema. Não faça isso. Você pode tangenciar o tema e isso vai prejudicar a sua nota. Então, o tema e a ideia que você vai defender sobre ele, a sua tese,
deve aparecer desde o primeiro parágrafo. Então, bom, já falando um pouquinho da segunda parte desse critério, que é a estrutura dissertativa, o que a USP espera de vocês? Uma dissertação argumentativa. Ou seja, você vai ter um ponto de vista, você vai ter uma ideia, uma tese e vai tentar provar que esse ponto de vista é verdadeiro, vai tentar convencer aquele que lê que o ponto de vista que você está defendendo é o mais adequado sobre aquilo. E vai trazer argumentos que provem que esse ponto de vista é verdadeiro. Isso é uma dissertação argumentativa. Fiquem atentos que a redação sempre deve ser escrita em prosa. A FUVEST pede para vocês uma dissertação argumentativa em prosa, ou seja, aquele que não é escrito em verso. Não coube nessa linha, continua na linha de baixo. Bom, para vocês não fugirem do tema, inclusive, a USP vai dar uma coletânea, um conjuntinho de textos e imagens que vão mostrar o recorte temático para vocês. Essa coletânea que aparece na folha da proposta de redação, ela não pode ser ignorada. Você deve sim considerar as ideias que estão ali, mas a USP é clara neste critério. Você não pode nem copiar as ideias, nem parafraseá-las. O que é parafrasear a coletânea? Contar aquilo que está dito ali com suas próprias palavras. O que a USP espera de você, então? Que você seja crítico com relação ao que está ali. Então você deve sim usar a coletânea na produção da sua dissertação, mas de modo crítico, ok? É também neste critério que você vai apresentar a sua capacidade de relacionar o tema com algo do mundo. Você vai mostrar intertextualidade. Então, o que de literatura você consegue trazer ali relacionado ao tema? Gente, vocês provavelmente leram os livros da própria lista da FUVEST. Inclusive, aqui no canal nós temos vídeos sobre esses livros. Relembre-os, você pode usá-los na redação. Ah, você é muito bom em filosofia? O que você sabe de filosofia sobre o tema? Tenta trazer ali na sua redação. É ela que vai mostrar a sua individualidade. Todo mundo recebeu o mesmo tema, milhares de candidatos, mas cada um vai mostrar de maneira específica o seu conhecimento de mundo sobre ele. Ah, você tem conhecimento de geografia, de história. Aqui na FUVEST, o ideal é evitar filmes, desenhos animados, séries. Tente trazer referências mais cultas. A USP é bem chata com isso, tá bom? Então, tudo isso está no nosso primeiro critério. Segundo critério, coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. O que vai ser avaliado aqui? Coesão e coerência. O que é coerência? É você não entrar em contradição dentro de seu texto. Um texto incoerente é aquele que apresenta ideias opostas, ideias contrárias. Você não pode fazer isso jamais. Por quê? Porque ao fazer isso, você mostra que o seu ponto de vista está confuso. Nem você mesmo sabe o que você quer defender. Se você não sabe, como você vai convencer outro? Então tome muito cuidado com isso. Argumentos circulares também são negativos. Toda hora você fica dizendo a mesma coisa, a mesma ideia, com palavras diferentes. Não há evolução na sua argumentação. Isso é muito ruim para o seu texto. E também será avaliada aqui a coesão, a capacidade que você tem de relacionar frases, palavras, parágrafos, como você organizou ali seu texto. Então você foi linkar os parágrafos, fazer a relação entre os parágrafos, você usou um além disso. Mas realmente você está acrescentando uma ideia depois de ter apresentado outra? Ah, você vai concluir, você usou um portanto. Portanto é uma conjunção conclusiva, então está ok. Então você tem que saber que palavra você pode usar para relacionar parágrafos e frases. Se você usou um em primeiro lugar, por exemplo, realmente você está afirmando uma primeira coisa sobre aquilo.
Depois você pode usar um em segundo lugar, um nesse contexto, mas fiquem muito atentos se a palavra está dando a ideia que vocês querem que dê. Usar conectivos inadequadamente derruba a nota da redação de vocês. E temos em último lugar o terceiro critério, que é correção gramatical e adequação vocabular. A USP vai cobrar, como o Enem cobra, como a Unesp cobra, o padrão culto da língua portuguesa. Gente, é o vocabulário culto, você não pode usar linguagem figurada, conotativa, não, você não deve usar clichês, frases feitas. Aqui é que serão descontados os erros de ortografia também, os erros de acentuação. É claro que nem todo erro é igual. Há erros mais sérios, há desvios sérios, como há desvios leves. Está certo? Então tudo depende do tipo de erro que você cometeu. Se você cometeu um desvio leve e foi a única coisa que você fez no seu texto, muito provavelmente eles nem descontam. Então, fazendo as contas aí desses critérios, o primeiro critério com peso 4, o segundo com peso 3 e o terceiro com peso 3, nós teremos um total de 50 pontos. Relembrem a estrutura da dissertação argumentativa, trazer uma ideia, trazer argumentos para comprová-la e concluir algo a partir daquilo. Isso também é importante. Você não pode concluir algo a partir do que você não trouxe. Tomem muito cuidado com isso. A FUVEST não cobra uma solução como o Enem, mas ela cobra uma conclusão. Solução só é um tipo de conclusão. Você precisa sim fechar o seu texto. Não utilize a primeira pessoa do singular, eu, minha, me, jeito nenhum. Não se dirija ao leitor na dissertação. Então não use você, pense, verbos no imperativo, né? Pense, faça. E evita aquela coisa de senso comum. Ah, se cada um fizer a sua parte, nós teremos um Brasil melhor. Foge desse tipo de coisa. Bom, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Se inscrevam no nosso canal e curtam o nosso vídeo para não perderem nenhuma dica de redação, livro de vestibular ou dica de leitura. Até a próxima, pessoal. Tchau!